Meu nome é Paulo Henrique Martins, sou professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, sou residente no bairro de Parnamirim, aqui nos limites com o bairro de Casa Forte. E, em primeiro lugar, eu queria apresentar a vocês a paisagem do nosso bairro. Vocês sabem que Parnamirim e Casa Forte eram considerados bairros tipicamente residenciais até 10, 15 anos atrás. Inclusive aqui em Casa Forte havia uma associação que era valente defensora dos limites de crescimento vertical do bairro de Casa Forte. Mas agora vocês podem presenciar a paisagem aqui do que atualmente nós temos no bairro de Parnamirim. Então vejam como se deu o crescimento urbano. A minha primeira reflexão não é contra o crescimento urbano. A questão é de como se dá o crescimento urbano e quem toma decisões sobre como deve ser o crescimento urbano. Como se negociam os atores políticos e sociais da cidade com o governo, regulando a expansão urbana, o planejamento e o bem-estar das pessoas que vivem na cidade. Então por aqui, pelos edifícios que vocês veem aqui atrás, vocês podem ter uma primeira ideia de como está o crescimento urbano da cidade do Recife nesse momento, que é referenciado no nosso bairro. Não se trata de ser contra ou a favor do crescimento urbano. Sempre vem à mente a cidade de Hamburgo, na Alemanha, que tem mais ou menos a mesma população da cidade do Recife. Só que a população de Hamburgo, ela se estende por uma área territorial pelo menos 5 ou 6 vezes maior do que a cidade do Recife. E mesmo no centro da cidade você não vê grandes edifícios com mais de 7, 8 andares. A cidade era distribuída ao longo de um território e com vários centros comerciais diversificados, com um bom transporte público, de metrô e ônibus, e bicicleta. O povo anda muito de bicicleta, então você tem o espaço do automóvel, tem o espaço da bicicleta e tem o espaço do pedestre. E a cidade é uma cidade muito prazerosa para se viver e se caminhar, e com a mesma população, a mesma densidade demográfica da cidade do Recife. Então, o que muda com relação ao crescimento de Hamburgo e ao crescimento da cidade do Recife? O que muda é a forma como se decide politicamente a organização da cidade. Em Hamburgo, a organização da cidade e do espaço público se faz através de uma discussão política que envolve vários segmentos sociais que moram na periferia ou nos bairros mais ricos, e envolve também o governo local e o governo regional na discussão sobre quais são as prioridades na organização da mobilização da mobilidade pública. Daí que você tem o espaço do automóvel, você tem o espaço do tramway, do bonde, que é um transporte público mais importante, inclusive, do que o ônibus, tem o espaço da bicicleta e tem o espaço do pedestre. Há uma discussão e há uma avaliação e há uma promoção coletiva de todos os atores que circulam dentro da cidade. Essa é a cidade de Hamburgo. A cidade do Recife, que eu considero uma cidade similar com relação a Hamburgo em termos populacional, nós vemos o contrário. Nos últimos 10 anos, sobretudo, nós vemos um incremento do transporte privado em detrimento do transporte público, em detrimento dos pedestres. Então, o que acontece de diferente? No meu sentido, o que acontece de diferente, quando observa isso que acontece aqui, é a política, a forma de fazer política. Então, dos últimos 10 ou 15 anos para cá, ou até dos 20 anos para cá, mas sobretudo dos últimos 10 anos, 12 anos para cá, a cidade do Recife ela sofreu uma espécie de privatização aguda, no qual foram beneficiados os proprietários de automóveis, proprietários de veículos privados, os proprietários que vivem, os mais beneficiados em termos de renda, que vivem nos grandes condomínios e grandes edifícios mais caros da cidade, e foram prejudicados aqueles que vivem na periferia, aqueles que andam a pé, aqueles que necessitam de transporte público. Isso é uma decisão política. De fato, o que nós observamos na cidade do Recife foi que houve um esvaziamento das ideologias mais progressistas da esquerda. E houve um reforço de uma visão mais oligárquica e conservadora da organização da cidade. Então, a Câmara de Vereadores cresceu espaço de presença de diferentes atores locais, diferentes níveis de renda, diferentes representações ideológicas, diferentes diversidades identitárias, foi esvaziado em favor de uma elite oligárquica que vive com estreitos vínculos com as elites econômicas, as elites burocráticas,
e o esvaziamento dos movimentos sociais da esquerda. Esse movimento de esvaziamento das forças sociais progressistas, e que progressistas no sentido de que são a favor de um espaço público, coletivo e democrático, esse esvaziamento se deu também ao modelo de crescimento econômico nosso, baseado no mercado, na mercantilização e no consumo. Isso esvaziou muito a representação política e popular na Câmara Municipal, nos bairros e na Câmara Estadual e Federal. Houve uma elitização, uma direitização, uma privatização do espaço público, das representações coletivas e públicas, gerando a cidade caótica que nós estamos vivenciando agora. Como sair disso? Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão que depende da mobilização política. Novos atores sociais e políticos têm que emergir. Na medida que os antigos atores políticos, muito baseados no movimento sindical, operário, ele está esvaziado até pela própria dinâmica das mudanças econômicas. E agora temos novos atores políticos emergindo nas cidades, mais preocupados com a questão ambiental, com a questão social, com a questão da mobilidade, com a questão da representação coletiva, com a questão da integração no mundo, num sistema muito mais amplo, que não se reduz só à cidade do Recife, mas que está integrado com outros centros urbanos a nível global, nacional, internacional. Então, esses novos atores eles vão emergindo tanto nos espaços reais como nos espaços virtuais, buscando novas fórmulas de organização da política e do fazer coletivo do espaço público e dos bens públicos. Penso que esse é o grande desafio de como agora esses atores podem ser mobilizados de uma forma mais intensa no sentido de repensar a representação política a nível da sociedade civil, a nível do sistema político partidário e a nível governamental. Este é um grande desafio. Eu entendo que há uma transição. Nós estamos num momento caótico e a cidade do Recife é bem representativa de algo que eu diria, o que existe de mais tradicional e feudal no Brasil e oligárquico, e do que existe de mais novo e progressista em termos de repensar as práticas sociais e coletivas. O Recife é uma representação de uma cidade de origem colonial que vive o drama de uma cidade pós-colonial situada no enclave entre o passado e o futuro. Então é este presente caótico de forças tradicionais e reacionárias, privatistas, ambiciosas, apenas pensando nos seus interesses pessoais e interesses novos, coletivos, sociais, políticos, que estão buscando outras representações políticas para a cidade. Penso que Recife é uma encruzilhada entre o passado e o futuro e um bom lugar para se viver e se acompanhar as mudanças em curso. Penso que agora se abre uma nova perspectiva de mudança da cidade. Até agora a cidade foi empobrecendo do ponto de vista da sua estética, da sua organização social e política. E estamos no limite. Estamos no limite, como vem demonstrando os indicadores sociológicos. Ou seja, o modelo atual de crescimento econômico e seu impacto sobre a cidade gerou um aumento do caos urbano, não só a nível da estagnação, da mobilidade coletiva, pública e dos transportes, mas um caos pela violência. O que está acontecendo nos estádios de futebol não é um problema dos estádios de futebol, é um problema da organização da sociedade. Há uma desorganização dos sistemas familiares, comunitários, de vizinhança. Os jovens estão abandonados na rua, sem emprego, sem perspectiva de vida. Não são os estádios de futebol, não é o Santa Cruz, o Sport, o Náutico. Essa não é a própria juventude que está desorganizada, porque a vida está desorganizada, o lugar onde ela vive está desorganizado, as políticas públicas não privilegiam a organização da vida comunitária e local, e civil, nos bairros, nas comunidades, nas famílias. Então esse caos está se gerando e exige efetivamente de todos que seja reorganizado os instrumentos e dispositivos da gestão política e pública. Pensa que a questão do público vai, inclusive, canalizar uma parte da classe média conservadora que se sentia muito confortável em pensar só nos seus próprios interesses, no seu bom apartamento, no seu carro de luxo importado, e que estão se sentindo profundamente inseguras, essas classes médias, agora com a desorganização e o caos da cidade e o caos da vida das pessoas, sobretudo da juventude desorganizada. Penso que isso é um momento favorável para se avançar com ideias mais progressistas, mais vanguardistas, mais mudancionistas na cidade. E então tem movimentos aqui dessa cidade, como o movimento dos direitos urbanos, tem vários movimentos que articulam os espaços virtuais e os espaços reais, e nesse sentido penso que a mobilização política está sendo feita para
o Ocupe, que deve se realizar brevemente, os vários Ocupes que estão sendo realizados nesse momento na cidade, para resgatar a consciência sobre o bem-estar, a consciência sobre o espaço público, a consciência sobre a democracia urbana local. Me parece que este é um grande desafio que todos nós temos que nos solidarizar nesse momento e com as pessoas que estão liderando esse movimento. Neste momento da cidade do Recife é muito importante a mobilização coletiva em função de uma nova cidade, de um novo Recife, um Recife mais democrático.